no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As agências do INSS ganharão um reforço de 1.000 novos servidores aprovados no concurso realizado em 2022. O Ministério da Gestão e da Inovação autorizou a nomeação dos técnicos que serão distribuídos nas unidades de atendimento do INSS de todo o país. Desse contingente de 1.000 novos servidores, 25 serão lotados no Ceará. A ampliação do quadro de pessoal pode ajudar a agilizar a análise de processo, como pedidos de auxílios, BPC e aposentadorias. Sobre esse assunto, eu converso aqui no Jornal Alerta Geral com o professor e advogado Paulo Bacelar, que aos sábados está sempre presente no especial Caminhos da Aposentadoria para responder às dúvidas dos nossos ouvintes e internautas. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Eu disse aqui que a ampliação do quadro de pessoal pode destravar as filas do INSS, mas o número de 25 servidores, por exemplo, para o estado do Ceará, é bem insignificante do ponto de vista numérico que a estrutura da Previdência precisa para dar vazão e responder a tantos pedidos de benefícios ao INSS, pedidos apresentados pelos segurados e beneficiários. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Luzenor, é uma questão realmente boa no sentido de que são mais servidores para poder atender a demanda, mas realmente não é um número satisfatório em relação à quantidade de servidores que foram aposentados a partir de 2018, né? Então, é uma demanda muito grande para uma quantidade mínima de servidores que causa essas filas aí durante os anos. Será que dá para ter uma noção, professor Paulo Bacelar, você que é servidor, que pediu demissão dos quadros do INSS para cuidar dessa área previdenciária na área jurídica? Dá para ter uma noção de quantos servidores pediram a aposentadoria, se afastaram das atividades do INSS nos últimos 2, 3 anos? Foram mais de 2.000 servidores, né? Então, tem mais servidores que foram aposentados e também servidores que pediram exoneração. Eu fui um dos servidores que pediu exoneração, mas outros colegas que são advogados também, para cuidar da vida privada, saíram do serviço público. Então, houve uma baixa grande dos servidores. Uma carreira que precisa ser valorizada, financeiramente também com o conhecimento técnico, com o aprimoramento técnico. Os servidores não têm a capacitação diária nas agências. Geralmente existe aquela capacitação no início do processo, quando eles passam no concurso, mas depois que eles são jogados nas agências, são liberados para trabalhar nas agências, esse aprendizado é no dia a dia, é com o colega do lado, que vai ensinando aí no dia a dia, porque são vários problemas que acontecem, não só de interpretação das leis, que são muitas, né? São muitas normas administrativas, mas também como a utilização dos sistemas. E isso precisaria de um dia a dia bem intenso para ele poder trabalhar com outros colegas e poder aprender isso no aprendizado diário. E como os processos hoje estão digitais, né, Luciano? Muitos servidores hoje estão em casa, em home office, então não tem esse contato com os colegas para ter esse aprendizado diário. Então vai demorar um pouco ainda para esse número de servidores que vão entrar poder surtir efeito na questão das filas. Professor Paulo Bacelar, paralelo a esse reforço na área de pessoal do INSS, nós temos também o avanço da digitalização, dos recursos tecnológicos. Essas medidas que estão sendo adotadas pelo INSS estão dando resultado, porque a cada dia, e aqui tem uma demanda muito grande de dúvidas dos nossos ouvintes e internautas, principalmente com respostas aos sábados, com a sua presença, com a sua participação, em relação à demora do INSS em dar resposta aos pedidos de benefícios. Qual é o efeito que essa tecnologia tem tido para os servidores, para a estrutura do INSS e especialmente para os segurados e beneficiários que estão aí nas longas filas à espera de resposta aos pedidos de auxílios? Olha, Zé, é meio controverso, porque o fato de ter um avanço tecnológico na questão do reconhecimento automático do direito é bom, é importante, porque vai poder tirar essas filas. Porém, essas análises podem ter furos, falhas, que precisariam ter a análise de um servidor. Isso pode causar uma baixa na demanda, na fila, mas pode haver também muitos processos indevidos, indeferidos indevidamente, e teria que passar para outras filas, como revisão, recurso, ou até mesmo
processos judiciais. Mas tem um detalhe que é importante falar. Mesmo com o avanço da tecnologia e com os algoritmos sendo aprimorados a cada dia para reconhecimento do direito, essas filas continuam aumentando. Então, a gente vê que mesmo assim ainda não é suficiente para poder diminuir as filas, porque a demanda aumenta todo dia, né? É sempre uma pessoa que está requerendo o benefício. Enquanto a gente está conversando aqui, existe alguém requerendo o benefício. Então, isso, com essa abertura da via digital, a demanda foi muito maior do que antigamente, quando tinha um agendamento. Professor Paulo Bacelar, daqui a pouco a gente vai começar a preparar as respostas aos nossos ouvintes que nos encaminharam dúvidas ao longo desta semana para o jornal Alerta Geral. Daqui a amanhã, sábado, para você, ouvinte internauta, tem resposta para Criseida, em Palhano, o Júnior, que está lá em Brasília, a Maria da Silva, em Baraúna, no estado do Rio Grande do Norte, o José Hinaldo, em Juazeiro do Norte, o Elisvando, na Caponga, em Cascavel, Dora Lúcia, em Icó, a Laila Canindé, o Evandro, em Fortaleza, a Antônia, em Juazeiro do Norte. São ouvintes que estão nos acompanhando e amanhã, neste sábado, estarão ligadas conosco aqui no Jornal Alerta Geral para ouvir essas orientações e esclarecimentos do professor e advogado Paulo Bacelar sobre a área previdenciária. Sempre tem perguntas, professor Paulo Bacelar, e são frequentes tanto aqui no nosso dia a dia do Alerta Geral, quanto no dia a dia quando a gente está no interior do Ceará ou em cidades da região metropolitana, sobre uma pergunta que vem com frequência. Quando é a hora, qual é o momento que o segurado, assegurado, o beneficiário, a beneficiária do INSS deve entrar na justiça ao ingressar nesta fila do INSS? Qual é o tempo de espera para dizer, cansei, agora vou à justiça? Olha, Zé, existe um acordo, né, que é feito que a justiça fez junto com o INSS e prime-se aí, frise-se, não teve a participação da OAB nessa discussão, nesse acordo. Então, foi apenas o INSS que fez um acordo junto com a Justiça Federal para ter uns prazos alongados em relação à própria lei, que fala dos prazos de qualquer processo administrativo no prazo de 45 dias. Então, processos de aposentadoria, por exemplo, são deveriam ser decididos em 90 dias. Então, o prazo que a gente poderia dizer que a pessoa já poderia procurar a justiça seria esse de 90 dias. Passando de 90 dias, já passa qualquer prazo, mesmo após o acordo feito entre o INSS e a Justiça Federal. Quando vem a reflexão sobre aquela indecisão, a insegurança, se a demora é maior no INSS ou na Justiça, qual o conselho que você dá para os nossos ouvintes internautas? Não, na Justiça Federal é uma justiça, eu digo assim, que é a elite da justiça, né? É uma justiça bastante célere, existem problemas em várias, mas pontuais, de falta de funcionários, ou a própria demora mesmo do magistrado de julgar uma ação, mas na justiça tem-se, a prestação jurisdicional tem sido bastante satisfatória. Agora é importante dizer, Luzenor, que essa via judicial e a via administrativa, pasmem eu falar isso, mas são mundos totalmente diferentes. Existem decisões judiciais que são, às vezes, como eu digo, mais prejudiciais ao segurado do que a própria administração. Então, a gente não pode entrar com ação judicial a ermo, né? De qualquer forma. Para que a gente entre numa via judicial de um processo, é preciso saber se na via judicial esse processo tem um entendimento melhor do que na via administrativa, porque nem sempre na via judicial o caminho é o mais correto. Existe o caminho do recurso administrativo também. Então, é por isso que há essa questão da análise feita por um especialista, aqui no caso o advogado, que trabalha com direito previdenciário, para analisar esse caminho, qual o melhor caminho para o segurado em cada caso concreto. Então, nem sempre é vantagem você ir para a via judicial. Mas tem uma boa notícia, professor Paulo Bacelar, nessa área, que quem entrou com ação na justiça está aí para receber em todo o Brasil pelo menos 9 bilhões de reais de pagamentos pelo INSS a benefício a beneficiários e segurados que recorreram à Justiça Federal e ganharam essas ações contra o INSS. Quando a Justiça Federal libera esse dinheiro, quanto tempo essa grana chega para os beneficiários e segurados? Depende, Zenô. No Juizado Especial Federal, ela tem demorado em torno de 5 meses. Mesmo após a implantação do benefício,
o pagamento do atrasado, aquele atrasado desde a data do requerimento do benefício até a data da sentença, a implantação do benefício, ele é pago em RPV, que é requisição de pequeno valor. Nos juizados federais, esse RPV demora em torno de 5 meses. Já na Justiça Comum, porque existem duas vias, né? A Justiça Federal, existe a Justiça Comum e os juizados especiais federais. Na Justiça Comum, isso aí pode demorar até 3 anos, dependendo aí dos precatórios serem liberados. Esse é o nosso recado nesta sexta-feira com o professor e advogado Paulo Bacelar. Eu quero convidar a você, ouvinte internauta, para nos acompanhar amanhã, a partir das 7 horas, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com muitas informações dos bastidores políticos. Professor Paulo Bacelar, a você, um grande abraço, um bom dia e até amanhã, sábado, no Especial Caminhos da Aposentadoria. Grande abraço, Luzenor. Eu dou as boas-vindas aos novos servidores, espero que eles gostem do trabalho, sejam realmente servidores e sirvam a população com aprendizado contínuo, porque a via previdenciária precisa disso, de gente que goste da matéria e que sirva a população com reconhecimento do direito quando a pessoa tem o direito. Valeu, professor Paulo Bacelar. Daqui a pouco, para você, ouvinte, internauta, notícias da área política com o jornalista Beto Almeida.